Boa noite a todos. É um prazer estar abrindo esse terceiro SMO Talks de 2025. Hoje o Highlights de Glaucoma. Temos aí o prazer de ter o Dr. Alberto Diniz, a doutora Clarice Nairel, o Dr. Roberto Teixeira como palestrantes e a honra de ter o Dr. Emílio Suzuki, presidente da SBG, e o Dr. Homero Guzmão de Almeida, um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Glaucoma, um dos fundadores da Sociedade Mineira de Oftalmologia, e declaro aberta essa reunião. Clarice, por favor, conduz aí. Quero registrar a presença do nosso vice-presidente também, doutor Ricardo Paleta Guedes. Não estou vendo aqui, mas não sei se o doutor Luiz Carlos Molinaro está presente, que é o secretário da SBO. Clarice, por favor. Muito obrigada, Murilo. É um prazer enorme estar aqui, né, no SMO Talks com os meus colegas, meus amigos, meus preceptores, meus mestres. E a gente vai conduzir essa reunião. Primeiro, o Alberto, que foi o presidente do Congresso, vai falar. Depois eu vou falar a minha explanação. E depois vem o nosso colega Roberto Teixeira para finalizar a a palestra com os discutidores, os também presidentes da SBG, doutor Emílio Suzuki, e o presidente homenageado do Congresso, doutor Homero Guzmão de Almeida. Alberto, fique à vontade. Obrigado, Clarice. Vamos só pegar aqui. Deu aí, pessoal? Tudo perfeito. Mas já tá na tela certinho? Agora está na tela certinho. Tá, né? Obrigado. Gente, então queria agradecer aí, né, ao Murilo, ao Ricardo, ao Molinari, né, pelo convite, né, agradecer a presença de todos aí, né, principalmente aí das pessoas, né, que estão hoje aí conosco, né, a Clarice, né, o Roberto, e um agradecimento especial, né, ao meu co-presidente de congresso, né, o professor Homero, né, e ao presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, doutor Emílio. A gente vai começar falando, né, do que foi, né, o simpósio. A gente, na verdade, né, teve essa sessão de abertura, né, que contou com um discurso, né, fantástico, né, do doutor Emílio, em nome da Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, e para quem não sabe, esse simpósio ele marcou os 40 anos, né, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, do primeiro simpósio, na verdade. Deixa eu explicar, que eu falei até na minha carta, né, para a gente não ser, né, incorreto. A Sociedade Brasileira de Glaucoma foi fundada em 1981, no Congresso, né, se não me engano, da Prevenção de Cegueira em Recife, tá? Mas somente pelos doutores, né, Homero Guzmão de Almeida, né, o José Carlos Reis, Roberto Pedrosa Galvão e Ítalo Mundialino Marcon, né, dos 4 cantos ali do país, então fundaram a sociedade e somente, né, registraram a ata naquela ocasião. E na verdade, é igual eu brinquei na minha carta, né, o trem mesmo, né, igual a gente fala aqui em Minas, só começou, né, no início de fevereiro de 1985, quando ocorreu o primeiro simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma na Associação Médica. Então, na verdade, hoje aqui, através da SMO, a gente realmente está voltando ao local, né, que abrigou o primeiro simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma naquela época. Então, a gente, né, vocês vão entender o contexto, mas a gente quis, né, fazer uma sessão bem comemorativa mesmo, né, desse aniversário, né, do primeiro simpósio. A gente, né, ocorreu aí nos dias 8 a 10 de maio, o 21º, então depois de mais 20, né, voltou aí para Belo Horizonte, e a gente teve essa honra, né, essa grande responsabilidade realmente de trazer para cá. Então eu vou replicar, né, a aula
que eu dei, que foi a aula introdutória dessa sessão, que eu acho que é uma aula que conta um pouquinho de história. Então, foi uma honra muito grande. Queria novamente agradecer aí, né, ao Emílio pela oportunidade mesmo, né, de ter participado, né, disso. Eu não tem nenhum conflito de interesse. A gente vai passar, né, um vídeo institucional que marca exatamente esses 40 anos. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível para e sirvo apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cai, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor, temporais, céu azul das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. Pular sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Eu tenho tempo e era tempo. Você olhou, sorrindo pra mim, acenou, beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou. Se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. Pular sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Então a gente, né, fez aí essa homenagem que abriu, né, o professor Homero foi mais detalhista, né, nessas 22 gestões da sociedade, nos quais aí a gente destaca, né, além do primeiro, né, na verdade o segundo presidente da SBG, mas um dos fundadores, o professor Homero, e o atual, doutor Emílio, também, né, os já daqui das Minas Gerais, né, professor Sebastião Cronenberger, doutor Felício Aristóteles da Silva e doutor João Antônio Prata Júnior, né, que fizeram, né, também presidiram, né, a sociedade. E aí, dando sequência, né, a gente também faz, né, uma lembrança aí da gestão, como foi feita, a científica, e essas reuniões que, para mim, realmente foram marcantes aí com Elmério, né, e Emílio, para a gente definir as coisas do Congresso, né, Emílio? Mas era mais uma desculpa mesmo para a gente se encontrar e ter essas lembranças boas que a gente vai levar, né, para toda a vida, que é isso que importa. É óbvio que, né, na aula, né, a gente puxando isso, eu não podia deixar de começar, né, a minha aula com o professor Nassim Calisto, né, que foi um dos pioneiros, né, da glaucomatologia no país. Ele que fundou o serviço, né, de glaucoma lá do Hospital São Geraldo, onde eu tenho a honra, né, de suceder a ele e ao professor Cronenberg, e por lá ele atuava, né, dia e noite, mais de 60 anos, né, dedicando atenção especial aos pacientes e nos inspirando, né, eu que fui um dos discípulos. Eu realmente, né, chamei ele para me ajudar nessa abertura lá no congresso, então foi um momento, né, muito marcante e tá aí. Alberto, aumenta o volume um pouquinho. Passado que é muito tem o seu valor,
porque é através do passado e do presente que a gente constrói o futuro. Então, é extremamente importante. Então a gente, né, depois da abertura, né, dessa mensagem do professor Nassim, né, uma grande lembrança, né, só saudade. Agradeço. A gente então, né, falei com os meus colegas, a gente bolou essa sessão glaucoma passado, presente e futuro. A gente pegou esse paper, né, que é o autor sênior desse paper, é um dos convidados que estava aí conosco, o professor Joel Schumann, e esse paper é o primeiro paper do Ophthalmology Glaucoma, que é um periódico, né, que saiu em 2018, né, da Academia Americana de Oftalmologia e a Sociedade Americana de Glaucoma. Tem muita coisa bacana. E a gente, né, o que seria, gente, o glaucoma sem o oftalmoscópio do von Helmholtz? Tem, né, o campo visual, os conceitos iniciais de campo visual e o tratamento, o primeiro tratamento para glaucoma, que era a iridectomia, descritos pelo von Graeff. Sem, né, a lâmpada de fenda, inventada pelo sueco Gullstrand, que foi prêmio Nobel, o único oftalmologista prêmio Nobel. Sem, né, a perimetria cinética e os conceitos, seus conceitos, né, já refinados, e o teorema de aplanação utilizado até hoje, de Hans Golden, e a perimetria computadorizada, do Dr. Frank van Hauser. Então, o que seria de diagnóstico? Então, a gente realmente, como o professor Nassim, né, nos lembrou abrindo essa sessão, a gente remonta o passado para a gente contar, né, sobre o presente e ver, realmente seguir o futuro. Tá? Também, né, a tomografia de coerência óptica também deve ser mencionada, né, por esses grandes gênios aí, e um deles, Joel Schumann, que estava entre nós aí no congresso. Então, o que seria da gente, né, sem essa avaliação, sem essa questão da correlação, estrutura e função que hoje a gente, né, consegue estudar, e seria, né, o presente, né, da nossa propedêutica, né, de glaucoma, né? E o futuro a gente vislumbra talvez que todos esses testes, né, eles podem ser às vezes, né, com a inteligência artificial, né, ou algum, né, um approach, né, mais simplificado, a gente possa às vezes tentar, né, estimar ou prever, né, algo que os nossos olhos, né, não conseguem ver, e talvez, né, essa máquina, essa inteligência artificial possa, né, nos predizer algo, nos dizer algo mais. Em relação, né, ao tratamento de glaucoma, a gente, né, interessante, né, pilocarpina, que é um fármaco, né, sintetizado das folhas do jaborandi, né, que foi introduzida na prática clínica pelo brasileiro Sinfrônio Coutinho, né, então isso foi, né, ele que estudou os efeitos, né, diaforéticos, né, da planta, e essa planta é utilizada para o tratamento de glaucoma. E hoje, vejam só, a gente já tem dispositivos, né, que fazem, né, a liberação, né, de drogas dentro da câmara anterior, dispositivos, né, microscópicos. Então, como isso, né, evoluiu ao longo do tempo aí. O próprio laser, que a gente tinha o laser de argônio, hoje a gente já tem, né, estabelecido aí como uma grande alternativa de tratamento primário do glaucoma, que é a trabeculoplastia seletiva, e todos os MIGs, né, que a gente oferece hoje para os pacientes. Como um futuro em termos de tratamento, obviamente a gente almejaria uma terapia, né, uma neuroregeneração, né, existem, né, já trabalhos experimentais nessa área. Isso é um consenso que saiu agora em 2023, né, uma espécie de um consórcio, onde eles concluem dizendo que, na verdade, né, são as pessoas que mais estudam e trabalham com isso, mais na área de ciência básica, e é o que eles falaram, esse consórcio, ele, na verdade, produziu mais questionamentos do que respostas, então isso ainda está, né, num futuro um pouco mais distante, né? E em se falando de Brasil, gente, a gente brinca que, né, o mineiro de Caeté e lá de Gouveia, um dos primeiros oftalmologistas do Brasil, ele talvez tenha sido um dos primeiros glaucomatólogos do país. Ele doutorou-se em medicina defendendo uma tese sobre o glaucoma, mas ele é mais conhecido por documentar o primeiro caso de retinoblastoma hereditário em 1872. É interessante que posteriormente, né, com o advento, né, de todo o estudo de genética, obviamente a causa, né, do retinoblastoma foi atribuída, né, realmente a um gene supressor de tumor, mas na verdade a sua descoberta,
foi documentada, né, e resultou exatamente nisso. Então a gente, né, a glaucomatologia então começou com Hilário de Gouveia. Ele que era político, era um adversário ferrenho de Prudente de Moraes, né, deve ser lembrado. E a gente chega, né, aos dias primeiro, né, mais especificamente 1º de fevereiro de 1985, onde a gente, né, tem essa mesa com o professor Cristiano Barçante, o Renato Lender, o Eric Griffiths, que foi convidado internacional daquela ocasião, o professor Homero Guzmão, o professor Hilton Rocha, o professor Nassim Calisto. E o professor Hilton Rocha, ele deu a conferência inaugural naquela ocasião, né, chamada Glaucoma, Passado, Presente e Futuro. E a gente, né, eu tive a oportunidade de ter acesso a esse, né, discurso, essa aula, essa conferência inaugural do professor Hilton Rocha, e ele inicia, né, naquela conferência, onde estavam ali os maiores glaucomatólogos, e ele ali, né, para dizer algo sobre lances ali que ele disse mais ou menos recentes da história dessa grave, mas apaixonante enfermidade, né, que é o glaucoma, e lançou, né, Decifra-me ou Devoro-te. A gente tem isso até hoje. E ele disse realmente que ele poderia dizer, ele, com toda humildade, realmente muito pouco ele poderia dizer, mas ele, prerrogativa dos mais velhos, fez um retrospecto, né, passando por as etapas, né, vividas por ele, o professor Hilton Rocha, dentro da glaucomatologia, como ele disse ali, trazendo alguns flashes, né, disso. Ele, num modo bem telegráfico, né, numa espécie de trailer, né, ele realmente descreveu esses 7 temas. A princípio, eu queria talvez viajar por esses temas, mas realmente, né, o professor Hilton realmente teve ali um tempo maior e, além disso, uma figura única. Eu deixo, né, o QR Code aqui para quem tiver interesse de baixar essa conferência do professor Hilton na íntegra. E queria aqui realmente, né, de público, agradecer ao professor Joel, que foi quem me cedeu né, todos os livros, né, as páginas esparsas do professor Hilton Rocha, e o 3º volume tem realmente aliás, o 4º volume tem essa conferência do professor na íntegra, né, e tá aí disponibilizado para vocês. Eu tomei o cuidado de digitalizar cada página, né, e tá lá. E aí, mas quis falar um pouquinho, né, do que o professor abordou. Então, a origem, né, da palavra glaucoma. Essa palavra tem uma origem no grego antigo, né, que vem de glaucos, que é um adjetivo que a gente vai ver no próximo slide, que é um adjetivo meio que de origem incerta, e oma, mas oma com 2 olhos, né, que significa olho, sendo glaucômatos, né, que se referiam a olhos cinzentos, e que naquela época era genericamente a catarata. Né, a catarata e o glaucoma eles não eram distinguidas até 1709. O francês Brissot, né, colocou a culpa no vítreo, né, o professor Hilton até fala muito sobre isso, né, o vítreo é o injustiçado, e quando Jacques Daviel, em 1750, ele começou, né, a descrever o tratamento da catarata, realmente ali ficava claro que glaucoma e catarata eram entidades distintas. Em 1851, com o oftalmoscópio de von Helmholtz, isso, né, foi permitida a visualização, né, do dano glaucomatoso ali no nervo óptico, e aí sim, realmente, né, qual era a causa mesmo da neuropatia glaucomatosa. Então, aquela palavra, né, de origem certa, o glaucos, né, essa palavra, gente, para os gregos antigos, ela ocasionalmente só descrevia olhos doentes, né? Mais de 80% das referências com essa palavra descrevia íris saudáveis, que eram glaucas, significavam verde acinzentado ou verde azulado. Então, na própria Ilíada, né, do Homero, ele descreveu, né, a deusa Atena como Glaucopis e o mar como Glauque. Então, se referindo realmente à íris da deusa e à cor do mar. Né? Hipócrates aqui se referiu, né, como glaucoses, né, como a doença dos idosos. Né, uma primeira referência, né, de glaucoses como, né, uma referência nessa da etimologia dessa palavra. Né? Na hora eu falei, né, a palavra simpósio também tem uma origem no termo grego, então o nosso simpósio lá, né, significa beber juntos, essa palavra. Então quando a gente faz um simpósio, né, significa que a gente está reunindo os amigos para a gente beber juntos. Tá?
E o professor Hilton retomando, né, aquela conferência. Então, por que glaucoma, né? Se o glaucoma não é glauco, que é essa palavra de origem certa, verde ou azul, nem o oma com um M só de tumor, então como explicá-lo? Tá? Eu já disse para vocês, as doenças eram descritas em conjunto, né? E Brissot já começou a separar aquilo, né? Eles realmente, né, achavam que era uma coisa só. Essa palavra realmente surgiu, o glaucose, e na época não glaucoma, né, com o Hipócrates, a caracterizar esse olho esverdeado ou azulado com uma cegueira. Né? E só 2.000 anos depois é que se caracterizou o nosso atual glaucoma, que é uma pressão, né, hipertensão ocular, e aquele errôneo, né, vamos dizer assim, glaucos, né, perdurou, mas não com o sufixo os, e sim com, né, um sufixo oma, mas não com tumor, né, isso ele descreve bem. E a gente vê, né, a ideia que a gente teve realmente nesse programa desse primeiro simpósio seria conduzir nessa sessão com o quê? A gente pegou figuras que realmente, né, ilustres, que foram palestrantes à época, né, como vocês podem ver aqui, e essas pessoas, então, elas iriam debater aulas traçando, né, cada parte do glaucoma. Então, a gente, nesse aniversário de 40 anos do simpósio, a gente quis passar um trailer de passado, presente e futuro, e a gente fragmentou. Então, professor Remo, professor Ítalo, né, doutor Felício, professor Sebastião, professor Paulo Augusto, professor Homero, né, eles participaram no simpósio, do primeiro simpósio, então eles iam debater a aula de, certamente, talvez ali, né, pupilos, né, deles que iriam dar as aulas. Então foi uma sessão, né, muito bacana, né, a gente teve a oportunidade de falar da pressão intraocular, traçar esse histórico, né, tivemos também lindas homenagens, então foi bem bacana. O professor Joel tá aí, queria realmente agradecer de público, viu, professor, que realmente, né, ter tido aí a honra de trazer um pouco do professor Hilton para essa aula. Muito obrigado. E aí eu falei, né, trazendo Decifra-te ou Devore-te, que o professor Hilton falou, né, eu acredito, né, tenho certeza que o glaucoma é um enigma ainda indecifrável, né, pois é uma doença que exibe fraca concordância no diagnóstico estrutural, a gente depende ainda de testes subjetivos para avaliação funcional, é uma doença, né, que é assintomática, né, nas fases mais precoces, então por isso a gente ainda faz diagnóstico tardio em boa parte dos casos. A pressão intraocular elevada, ela é de longe o fator de risco mais importante, mas ela, né, não é um preditor, vamos dizer assim, infalível. A gente tem casos aí onde a gente vê pacientes hipertensos oculares que não, né, desenvolvem a doença, pacientes também com glaucoma e pressões consideradas aí, né, normais, continuam progredindo. É uma doença que não tem cura e que requer um tratamento clínico ou cirúrgico, na verdade, contínuo, né, e que a trabeculectomia, que a gente sabe que está longe de ser uma cirurgia, né, perfeita, mas ainda é o tratamento cirúrgico padrão ouro. Isso ocorre lá já há mais de 50 anos. Tá? E aí eu finalizo novamente com o professor Tom Rocha, né, que cita, né, no final, né, da conferência dele, verde esperança, verde confiança. Então o glaucus, verde ou azul, né, que surgiu para retratar uma coloração de mau agouro, não é? Mas que seria da cor dos mares, das esmeraldas e dos céus, né? Então a gente haveremos de transformar em verde esperança de dias próximos, quando tremulará a flama vitoriosa da ciência, da abnegação e do estudo, né? Para a gente o quê? Não seremos devorados, decifraremos, e isso ele finalizou a conferência nela. Queria com isso agradecer a oportunidade, dizer que foi realmente uma grande honra ter, né, tido a oportunidade, né, de estar, né, dando essa aula, né, numa plateia, né, o Grande Teatro do, né, Grande Teatro Professor Nassim Calixto, né, numa ocasião estava lotado, né, então foi fantástico, e ter a oportunidade também de replicar essa aula, e eu, né, tô vendo que o pessoal está gravando, depois se puder me enviar esse vídeo para eu guardar, né. Professor Joel, brigadíssimo, viu? Clarice, eu vou te chamar então para você dar sequência, né, a nossa SMO Talks, para falar um pouquinho, né, de outras sessões aí, né, para que os nossos ouvintes. A dona Júlia aí, ó, na hora certa, timing perfeito. E Alberto, vocês estão vendo a tela? Ainda,
Aí agora a tela certinho, só que tá invertido. Faz lá a troca de tela. Perfeito agora, Clarice. Ixi, o que que você está vendo aí? Não, aí agora voltou para a tela de teste. Tem que clicar Peraí, lá tem, embaixo. tem controle aqui na minha frente. Ah, Eu não tá. estou conseguindo. Lá embaixo, à direita. Tá? É isso. Perfeito. Aí agora tá tem que trocar a tela de novo. Perfeito. Aí agora tá certinho. Desculpa, gente. Volta um aí. Só um minutinho que eu vou tirar minha filha daqui de. Ei, Júlia. Pode deixar a filha, Clarice. Ela tá achando que é do glaucoma Zoom hoje, né, Ju? Não, ela tá achando que desculpa, gente, do Mas glaucoma Zoom, e tá aqui tá querendo todo mundo em conversar casa, comigo viu, na hora da Emiliano? aula. Desculpa. Aqui tá em Então, casa, Clarice. Então, vamos lá. Então, é realmente um prazer enorme falar para vocês aqui sobre o Congresso do SBG. Foi realmente emocionante. Essa sessão de abertura nos emocionou. O, o discurso do Emílio foi bastante eloquente. Eu agradeço muito o Alberto pela grade científica e pelo convite, pela confiança de eu estar coordenando várias sessões lá. Então, aqui só uma foto, uma lembrança da sessão de solenidade de abertura. E a programação científica, como eu falei, do Alberto foi impecável. Ele colocou sessões de volta às origens, a gente abordou profundamente todos os tipos de glaucoma, de exames básicos a complementares, curso de OCT, workshops, né, análise, sessões sobre controvérsias, análise de disco óptico, e o simpósio ele realmente foi muito além das aulas expositivas, assim. Ele criou, né, sessões de casos clínicos como NUC, caso difícil, NOC, caso difícil. Eu e o Roberto tivemos que explicar para o público não mineiro o que significa o NU e o NO e a diferença entre eles. Sessão de Nightmares foi maravilhosa. Eles preocuparam, né, Emílio e Alberto, com o conhecimento de todo mundo, com como lidar com a baixa visão. Então, tiveram workshops de baixa visão, reabilitação visual, laser, exames na criança. E como sempre, o Emílio fez questão, né, de dar voz ao futuro da oftalmologia com o Fórum dos Residentes, né, e dos acadêmicos e trouxe um pouco as ligas acadêmicas para dentro do simpósio. Tá? A gente também teve, não posso deixar de, né, não posso esquecer os simpósios satélites, né, com as sociedades parceiras, como a SMO, o CBO, o SBO e a SLAG, tá? A gente teve mesmo uma união de gerações, assim, entre os nossos mestres que fundaram, né, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, com os jovens hoje, os jovens acadêmicos que vão ser os próximos líderes aí. Esperamos que melhores do que todos nós, né? Então, eles conseguiram juntar ciência, ensino, prática clínica e tudo foi integrado perfeitamente. E foi muito legal ver como que a SBG cresceu junto com o número de sócios e com o engajamento de toda a sociedade oftalmológica. A gente era quase 1.200 participantes em 3 dias de eventos. Tem aí uma homenagem, né, à sessão do SMO. Isso realmente foi, gastei um tempinho aqui da minha aula, mas para agradecer a vocês por tudo, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre as novidades do tratamento do glaucoma. O glaucoma, gente, ele passou, eu vou falar agora mais para os generalistas e não para os especialistas que estavam lá. Eu queria trazer para vocês um pouquinho de informação sobre o Desconectou que do meu tem celular, conectou aí aparecido. no seu celular. Acho que tem alguém falando aí. Ok. Eu queria falar para vocês um pouquinho, para o generalista, um pouquinho de como que a gente trata agora o paciente do glaucoma, tá? Então, o glaucoma, ele passou por um grande... Ixi, parou de...
É isso. Ele passou por um grande boom de tecnologias, tá? Para controle da pressão intraocular. E alguns até se perguntavam, né? Colírios ainda tem vez? Claro, claro que sim, eles são importantíssimos, mas ultimamente é inadmissível assim que a gente controle o nosso paciente apenas com colírios e deixe ele evolua, né, para cegueira, tenha risco de progressão da doença sem usar as novas tecnologias todas que a gente tem, né? Então, os colírios mesmo passaram por tecnologia, eles são agora muitos back-free, tá? E graças a Deus, hoje a gente dispõe né, outros tipos de tratamento de glaucoma cirúrgico, que não só a trabeculectomia e não só o tubo ou a ciclocria, o ciclofotocoagulação, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que há de além do tubo e da trach. Lembrando que a trach ainda é o nosso gold standard, tá? De forma alguma eu vim aqui para falar que a trach está obsoleta, de forma alguma. Eu vou falar várias vezes aqui que se você quer uma pressão de um dígito apenas, a gente precisa de realizar a trabeculectomia. Mas, para onde que a gente vai, né, nessa jornada do tratamento de glaucoma? Lembrar que eu tive a ajuda de muitos colegas que me encaminharam os slides para poder, das aulas deles, para poder compor a minha aula. E existe hoje em dia um racionale mesmo sobre o glaucoma, onde a gente tem o glaucoma, né, leve, o glaucoma moderado e o glaucoma avançado. A gente pode, né, usar a medicação em todos eles, mas os glaucomas leves a moderados, que antes a gente não tinha tanto recurso, a gente tinha que fazer uma trabeculectomia precoce, hoje em dia a gente pode lançar a mão de lasers e de cirurgias minimamente invasivas para o glaucoma, tá? Hoje a gente tem tanto as cirurgias minimamente invasivas, com bleb e sem bleb. E eu vou explicar um pouquinho para vocês generalistas o que cada uma delas faz, o que cada uma delas é. Então, falando um pouquinho sobre o laser, o SLT, para quem ainda não conhece, é um IAG laser, tá? Que vai modelar, ele vai modular a malha trabecular para que haja maior drenagem e maior fluxo de humor aquoso ali. Então, é a trabeculoplastia que todo mundo realizava antigamente com o ALT, só que sem coagulação, sem queimadura da malha trabecular. E ele pode ser repetido, é até desejável que se repita o laser, tá? Ele é tão efetivo quanto a trabeculoplastia de argônio. Ele é indicado, obviamente, para glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma pseudosfoliativo e pigmentar. A gente tenta um pouquinho mais de cuidado com os glaucomas pigmentares, para a gente não ter uma grande absorção de energia e ter um efeito indesejável, que pode ser uma trabeculite com aumento da pressão. Ele é muito usado na hipertensão ocular, tá? Para pacientes com baixa adesão ao tratamento com colírio, a pacientes com alergia. E ele, hoje em dia, ele é sim um nosso aliado e para o primeiro tratamento de glaucoma. Ele é indicado como o primeiro tratamento antes de ser utilizado colírio, tá? Então, hoje, quando você faz o diagnóstico de um paciente de glaucoma leve ou hipertenso ocular, a gente pode lançar a mão da realização da trabeculoplastia a laser seletiva como primeira opção de tratamento. Aí são alguns parâmetros que a gente utiliza. O diâmetro do spot é muito grande, então ele abrange toda a malha trabecular, tá? A gente faz ele 360 para melhorar a efetividade. Quando a gente faz o laser, vão sair microbolhas, parecendo bolhas de champanhe. Hoje é desejável que essas bolhas aconteçam no máximo em 25% dos tiros que a gente dá de laser, tá? E a gente começa com uma energia mais leve, 0,8 de potência, e vai aumentando aos poucos à medida que o trabeculado responde ou não a esse laser. A gente percebe isso com as bolhas, tá? Existem efeitos adversos, né? Normalmente são leves, transitórios, pode ter um aumento transitório da pressão intraocular, pode ter uma inflamação ou um certo desconforto, e é claro que a gente não vai utilizar nem para glaucoma de ângulo fechado, nem para pessoas que já estão com inflamações ativas, tá?
E aí a gente vem para a parte das cirurgias minimamente invasivas do glaucoma. São cirurgias que são feitas a aba interno, na sua maioria, são ótimas para utilizar quando o paciente vai usar uma lente tórica, a gente não quer mexer muito na córnea, a gente não quer ter uma bolha filtrante. E eu vou mostrar para vocês, esse slide é muito legal, um slide do Emílio, onde ele tem aí uma prateleira com todas as opções de tratamento que a gente tem hoje, tá? Então, a gente tem os bypass trabeculares, a gente tem os mecanismos de ablação da malha trabecular, os dispositivos de drenagem supracoroidal e os dispositivos que são drenagem subconjuntival. Então, olha, aqui eu tenho mais ou menos, né, dos estudos, o que cada um reduz de pressão. Então, essa prateleira, né, a parte de baixo dela vai aumentar mais a drenagem do humor aquoso, vai reduzir mais a pressão e habitualmente a gente vai precisar de menos adjuvantes de colírios para complementar, assim, a pressão-alvo que ainda não foi atingida. E como que a gente vai decidir qual que é a melhor opção de tratamento para esse paciente que está naquele limbo entre não chegou ainda a ser avançado, ele é um glaucoma leve, moderado, mas ele não está controlado. O que que a gente faz? Então, olha, se eu tiver um paciente que eu tenho uma pressão controlada, se eu tenho um paciente que eu acompanho há muito tempo, ele não está progredindo, ele não tem previsão de nenhum tipo de necessidade de troca de medicação, o que que eu vou fazer com ele? Nada, não faço nada com ele, né? Mas e se esse mesmo paciente com glaucoma ou hipertensão ocular que usa medicação tópica, que vai fazer uma cirurgia de catarata, eu simplesmente também não vou fazer nada com ele? Hoje em dia, eu tenho o artifício dessas cirurgias minimamente invasivas para serem combinadas com a facectomia, para diminuir a pressão do olho do paciente, diminuir o número de medicações e aumentar a sobrevida daquela visão, tá? Agora, se eu tenho uma pressão-alvo não atingida, um paciente que está com risco de progressão ou está progredindo, então eu tenho que pensar o quanto que eu quero diminuir da pressão desse paciente, da pressão de base desse paciente. Então, se eu quero ali pressões entre 15 e 16, o que que eu posso fazer com ele? Eu posso fazer uma cirurgia minimamente invasiva, ele é uma cirurgia segura hoje em dia. Se eu tiver precisando de pressões mais baixas, com pressões de 12, pressões de 10, eu já não posso mais fazer a cirurgia minimamente invasiva, pelo que ela reduz, pelo que ela entrega de redução da pressão para a gente. Então, eu vou lançar a mão de cirurgias minimamente invasivas, mas que produzem bleb, que tem bleb, que hoje em dia a gente já tem 2 dispositivos no Brasil que a gente pode utilizar, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. E lembrando que se eu preciso de uma pressão de um dígito apenas, menor que 10, eu vou conseguir isso com trabeculectomia, tá, gente? Essa indicação não mudou. Então, a stent, acho que não entrou o vídeo aqui, mas ok. Então, a gente usa, né, para glaucoma de ângulo aberto, leve a moderado, ele é feito AB interno, é seguro, a gente usa para aquele glaucoma, né, como eu falei anteriormente, que está responsível ao tratamento farmacológico tópico, para aquele paciente que vai operar de catarata, ele vai atuar diretamente no local da malha trabecular, ele vai diminuir a resistência do escoamento do humor aquoso e vai reduzir a pressão intraocular, evitando a progressão do glaucoma, sendo menos invasiva, tá? Existem agora, né, os dispositivos que fazem ablação da malha trabecular, como Kahuke, GAT, Tanito, tá? O que que é o GAT? Eu vou mostrar para vocês. Ele é a gente faz dentro do canal de Chilem, um fio de prolene, tá? Um prolene 5 zeros. A gente canaliza o canal de Chilem e depois a gente faz a ablação, né? A trabeculotomia de fora para dentro e a gente corta essa malha trabecular de fora para dentro, expondo o canal de Chilem com
esse fio de prolene. Também não entrou o vídeo aí, pessoal. Como a aula é muito grande, já está quase acabando meu tempo, né, Alberto? Eu vou seguir para frente. Os outros dispositivos que eu tenho para poder fazer a mesma ablação da malha trabecular são o trabectome, eu tenho o Kahuke. O Kahuke, ele é lâmina, ele é cortante, então ele entra na malha trabecular para expor o canal de Leme e ele corta aquilo tudo. E eu tenho o Tanito, que eu acho que a maioria dos generalistas ainda não conhece, né, é menos usado aqui no Brasil ainda. Ele também faz a ablação da malha trabecular, mas ele é mais fino e ele é não cortante. Então, ele diminui muito o risco de ter abrasão, de ter lesão em torno do canal e diminui, assim, o risco de sinéquia posterior, tá? Acho que esse vídeo aqui vai entrar. É um vídeo da doutora Mariana, que ela me cedeu, tá? Então, a gente tem 3 tipos de tanito, um reto, um que é angulado para a esquerda, angulado para a direita. E por que que eles são angulados? É porque às vezes o tanito reto ele vai atrapalhar a manobra, né, de redução, de ablação da malha trabecular por causa do nariz do paciente, tá? Então você pode fazer essa ablação até em 270 graus para expor o canal de xilema. Então, aqui estão os tanitos e a maneira com que ele é feito, tá? E aí, agora eu vou passar para os MIBs, que são os devices, né? Que usam bleb, que produzem bleb, mas que não são tão, não produzem uma bleb, eles são mais, perdi a palavra, reprodutíveis. Por quê? Porque o Zen, ele tem um lumen de 45 micra, então ele vai drenar aquilo dali. Então, aquele paciente que eu ainda não quero fazer uma trabeculectomia, um paciente que é atleta, um paciente que usa uma lente de contato, que quer ter uma bleb um pouco mais posteriorizada e não anteriorizada como a trabeculectomia, a gente pode lançar a mão das cirurgias minimamente invasivas com bleb, tá? O Preserflow, ele tem um lumen de 70, e eu vou mostrar para vocês aqui uma cirurgia de cada um deles, vamos ver se ela vai entrar. Então, aqui, ó, é uma cirurgia da doutora Natália. Eu vou passar um pouquinho para frente para não me estender tanto. Então, a gente vai entrar com o dispositivo AB interno. Vai implantar esse dispositivo, ele fica 3 milímetros subconjuntival e 1 milímetro dentro da câmara anterior. Ele está aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. E depois a gente enxerga ele lá dentro do olho. Já o Preserflow, ele é feito de um material, o material do Zen é material porcino, tá? Então, quando você vai indicar para um paciente, você precisa perguntar se ele tem alergia a alguma carne de porco ou alguma alergia a suíno. E a gente tem o Preserflow, que ele é feito com material CIBS, tá? É diferente do Zen, ele é completamente diferente. Ele é esse dispositivo onde a gente implanta. Vai mostrar o videozinho aí? A gente implanta, abre a conjuntiva e implanta o dispositivo na câmara anterior. E esse espaço aqui, ele vai ficar inteiro subconjuntival, subtenoniano, e ele vai drenar para uma blebe bem posteriorizada. Aqui, ó. Então, ó, o Zen, a gente pode fazer ele tanto AB interno quanto AB externo, tá? Agora, o Preserflow, ele abre externo,
a gente vai abrir aqui, ó, a 2 milímetros do limbo, 1 milímetro aqui de espessura. Esse vídeo é rapidinho. Acho que é interessante para todo mundo ver. Então, aqui entra uma lâmina, a gente entra com uma agulha dentro da câmara anterior, implanta o dispositivo, ele tem uma aleta, essa aleta aqui vai ficar presa na incisão. A gente está vendo ele aqui na câmara anterior, ele é paralelo à íris, como se fosse um implante de tubo. Do lado de fora, ele vai ser implantado, ele está aqui a 3 milímetros, mais o espaço aqui atrás, onde vai o fim do dispositivo, e depois a gente fecha em 2 planos, tanto a tênon quanto a conjuntiva, e a gente vai produzir uma blebe bem posteriorizada, uma blebe mais difusa lá atrás, e com estabilidade da câmara anterior, os 2 dispositivos MIBS com muito menos risco de hipotonia e de perfiltração. Agora, lembrando a vocês que, se a gente ainda quiser uma pressão de 1 dígito apenas, se eu vou operar um glaucoma avançado, eu preciso de fazer a trabeculectomia, que ainda é o nosso padrão ouro para redução da pressão intraocular e para controle do glaucoma de pacientes com glaucomas avançados, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Foi muito rápido para eu explicar todas as técnicas cirúrgicas, todos os novos dispositivos, mas eu queria que o generalista visse, né, o que que a gente tem estudado e o que que a gente tem visto e para onde que está indo o futuro do glaucoma. Obrigada, gente. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega, Roberto Teixeira, que vai finalizar a nossa sessão sobre o Congresso. Obrigado, Clarice. Obrigado ao pessoal da SMO pelo convite, né? A primeira vez que a gente participa da SMO nessa gestão do Murilo, que é, né, uma gestão, parece que inovadora, bem ativa, né? Bem promissora para a SMO. E antes de tudo, Clarice, só me ajuda aqui se está Compartilhar. aparecendo isso, compartilhar. Ainda não apareceu, não. E... Apareceu agora. Ok? Deixa eu só Ok. colocar. Já está em tela cheia, não? Não, tá no modo não apresentação. Ainda não, é. Agora está ok? Tá ok. Isso. Então, apareceu uma moldura verde aqui, que eu não sei o que é, mas acho que dá para a gente apresentar. Mas antes de tudo, Clarice e Alberto, a gente tem que falar que esse congresso da SBG foi um congresso histórico, né? Então, assim, todos que participaram tiveram oportunidade ímpar de ter acesso ao que há de mais moderno no conhecimento de glaucoma do Brasil e do mundo. Assim, esse congresso, acho que ele coroa a toda a gestão do Emílio na SBG, em termos de perfeição de todas as atividades. Foi tudo calculado, tudo bem planejado e saiu perfeitamente bem. Então, antes de tudo, parabéns, Alberto, Emílio, doutor Homero e todo mundo da comissão organizadora, porque o congresso realmente foi um congresso irretocável. Então, vamos falar sobre eu vou focar mais nos assuntos que eu tive mais envolvido no Congresso. Então, a doutora Ana Flávia Belfort e eu fomos responsáveis pela coordenação dos temas livres e pôsteres. Então, a gente trabalhou bastante, né? A Ana Flávia, eu e mais todos os outros avaliadores. Foram mais de 100 trabalhos enviados, que foram julgados por 6 julgadores, né, de todo o Brasil, e a maior e menor nota foram descartados para poder fazer a escolha dos melhores. Aí foram escolhidos 10 pôsteres e 20 temas livres.
E esses 30 trabalhos foram reavaliados pela comissão julgadora para a gente escolher os vencedores dos temas livres e dos pôsteres. É importante lembrar também que, caso o julgador tivesse algum envolvimento no trabalho, ele era não proibido, mas ele era a nota dele não seria considerada, para evitar qualquer parcialidade. Então, aqui a comissão julgadora, né, a doutora Ana Cláudia Alves Pereira, do Mato Grosso do Sul, Leopoldo de Maceió, a Regina Sede de São Paulo e o Ruiz do Rio de Janeiro, ou seja, todo o Brasil representado para fazer o julgamento mais imparcial possível. E os pôsteres premiados. Eu vou citar aqui e vou mostrar alguma coisa dos pôsteres, mas eu convido a todo mundo que entre no site da SBG, onde estão os pôsteres e os resumos dos temas livres, e também dos vídeos. E vocês vão ter muito mais informações do que eu vou passar aqui na aula. Então, o primeiro colocado dos pôsteres foi um caso relatando a entrada, né, de um fio de prolene entrando numa veia episcleral durante uma cirurgia de GAT, como a Clarice mostrou, que o GAT você faz uma canulação do canal de Schlein. E esse fio, ele passou pelo canal de Schlein e caiu numa veia episcleral durante a cirurgia. O segundo colocado foi sobre o reposicionamento de uma lente intraocular descentrada após um Yamane, que foi ajudado pelo implante de tubo de Armed. Nós vamos ver mais ou menos como é que foi, e foi um trabalho, inclusive, que envolve o Emílio, mas ele não teve nenhuma participação no julgamento, né? E o terceiro trabalho, o terceiro pôster, foi sobre uma revisão de literatura sobre as aplicações de inteligência artificial no rastreio e segmento de glaucoma. E aqui a gente achou muito interessante esse terceiro pôster, porque nessa sessão de pôsteres de temas livres havia muitos estudantes de medicina. Então, esse terceiro trabalho é de um acadêmico de medicina lá de Goiânia, eu acho. Então, assim, muita gente nova participando da sessão de temas livres. A gente ficou extremamente recompensado desse pessoal mais novo e já está participando. Ao mesmo tempo, a gente tinha trabalhos, por exemplo, do professor Sebastião Cronenberg e do professor Remo Suzano. Então, toda uma gama de gerações, né, participando dos temas livres e pôsteres. Então, aqui o pôster vencedor, né, do pessoal lá de Fortaleza, mas com vários participantes de outros lugares. E vocês veem aqui na foto à direita, nessa setinha azul, o fio de prolene saindo de dentro do canal de Schlein e passando sob a conjuntiva numa veia escleral. Realmente um achado muito marcante, né? E provavelmente vai ser publicado como um acontecimento muito incomum. O segundo colocado, né, que a gente já falou, do implante de Armed, ajudando na fixação de uma lente descentrada, foi um trabalho realizado lá pelo pessoal do Centro Oftalmológico e realmente também muito interessante, como vocês veem nessas figuras aqui à direita. Nos temas livres, a gente teve, eu acho que o que há de mais importante na pesquisa científica envolvendo pessoas do Brasil, né? E essas pessoas envolvidas em locais de várias, em serviços de vários lugares do mundo. Então a gente teve os trabalhos relacionados ao GAT, né, as microcirurgias, o GAT e o BANG, e associados também à pesquisa do OCT. Então o primeiro colocado é uma comparação entre o BANG e o GAT, nós vamos ver um pouquinho o que é isso. E o segundo e o terceiro colocado são relacionados ao OCT. O segundo e o terceiro colocado são trabalhos muito específicos, muito mais para um estudo avançado de OCT. Então eu sugiro também que quem tiver mais interesse procure no site da SBG para você ter mais informações, e provavelmente esses trabalhos que estão todos em inglês, eles vão ser publicados nas revistas internacionais. Então, a Clarice já falou sobre o GAT e o BANG. O que é o GAT? É a canulação do canal de Schlein. E o que é o BANG? É uma goniotomia feita com uma agulha de sulina, ou seja, são duas técnicas de baixo custo de uma cirurgia microinvasiva, que a gente tem vários procedimentos de cirurgia microinvasiva que envolvem um custo muito alto. E essas duas alternativas são de custo baixo. Então, esse trabalho é inédito e ele é inovador por essa abordagem. E aqui estão os resultados.
eu não vou falar muito não, mas vocês veem que as pressões começavam em torno de 21, né? Nos dois grupos, em torno de 20, 21, e ao final de 2 anos, eu coloquei no 700, no pós-operatório de 720, mas alguns pacientes chegaram nesse pós-operatório, a maioria ficou com 24 meses. Vocês veem que houve uma redução, né, de 18 e 15 milímetros, para 18 e 15 milímetros de mercúrio nesses dois grupos, que vocês podem falar, mas não é muita coisa. Se não é muita coisa, é como a Clarice falou na aula anterior, as cirurgias microinvasivas, elas não buscam um controle da pressão de 10, elas buscam diminuir a quantidade de colírios que o paciente está usando e colocar um paciente hipertenso ocular ou paciente com glaucoma inicial num controle mais aceitável do glaucoma sem usar tanta medicação. Então vocês veem que as duas cirurgias foram efetivas, mas o GAT teve uma redução maior, né? Sobre os trabalhos do OCT, o segundo colocado fala sobre a razão entre os feixes papilomaculares e o OCT. É uma linha de pesquisa do professor Gustavo de Moraes de Nova York, do Don Hoods, né, que é o orientador dele, que mostra que alterações nessa região da mácula, né, desses feixes papilomaculares, vão dar alterações precoces do campo visual, como vocês veem aqui à direita. E são alterações muito caprichosas e que são uma coisa muito nova, que foi descoberta há pouco tempo, e que a gente começou a prestar atenção através dos trabalhos do Gustavo de Moraes. O trabalho que foi premiado no Congresso, ele procura motivos para que haja essas alterações. Também sugiro que as pessoas interessadas vejam no site da SBG mais especificamente. O outro trabalho, que na verdade foram empatados, o segundo e o terceiro colocado, houve um empate. Ele procurou saber a diferença entre a análise do OCT através da camada de fibras nervosas, que é o mais comum que a gente usa, ou através da chamada BMO, ou abertura da membrana de Burr, que o próprio aparelho que determina a distância que vai ser medido o feixe papilomocular através da membrana de Burr, ou seja, é uma análise mais anatômica. A camada de fibras nervosas dá o padrão que a gente está conhecendo, né, mais comum de dupla corcova, e o do BMO é um padrão mais retilíneo, né? E os dois são usados em glaucoma. Esses autores procuraram também estabelecer parâmetros para se usar ou um ou outro. Também recomendo que os interessados vejam no site da SBG. Houve também a sessão dos melhores vídeos, né, sob a coordenação do professor Daniel Fulgêncio, e eu coloquei aqui os dois que ganharam as duas categorias, clínico educacional, o cirúrgico e laser, um versando sobre a síndrome UGH, do pessoal do IOCM, né, do Instituto de Olhos das Ciências Médicas, e o trabalho da categoria cirúrgico e laser versando sobre o uso do azul de tripã na revisão cirúrgica da trabeculectomia. O doutor Eduardo Lacerda, ele é de Mato Grosso do Sul. Os dois vídeos são muito bons, e também tem outros vídeos premiados que eu sugiro que vocês vejam também no site da SBG, mas esse vídeo do azul de tripã já foi muito falado durante o próprio Congresso. Então, assim, é um vídeo que realmente ajudou muitos cirurgiões de glaucoma a tentar revisar a cirurgia ou com agulhamento, através da própria revisão cirúrgica, de um modo mais preciso, né? Também sugiro que vocês vejam o vídeo, porque é muito interessante. O autor injeta azultripã na câmara anterior e vê onde que esse azultripã vai alojar na conjuntiva de uma trabeculectomia falida, para orientar o agulhamento e fazer mais efetivo. É muito interessante, e o pessoal, durante o congresso, já começou a usar essa nova técnica. E como a Clarice falou, os casos clínicos a gente colocou nas sessões falando nó, que caso difícil, ou nu, que caso difícil. Eu fiquei na sessão do nó e a Clarice na sessão do nu. Só que, como tinha muita gente de fora do Brasil, a gente tem que explicar o que é nó e o que é nu, né? Então procurei uma referência, como o congresso também é baseado em evidências, uma referência baseada em evidências, né, de uma autora carioca, e o nó ou nu é uma interjeição usada em Minas Gerais, que é uma abreviação de Nossa Senhora, nó ou nu. Como a gente está na SMO, é provável que eu estou falando, não preciso explicar para vocês, mas a gente falou no congresso que tinha muita gente de fora de Minas Gerais. E eu dei um exemplo do que seria
o uso do nó e o nu em termos de glaucoma. Então está aqui um paciente com glaucoma avançado que foi operado de trabeculectomia sem intercorrências e que no primeiro dia de pós-operatório a gente vê uma câmara rasa, catarata se formando e uma hipotensão extrema. O que a gente vai falar? Nó, que caso complicado. Aí a gente pede um ultrassom para ver como é que está o fundo de olho e está lá um descolamento de coroide, kissing coroide, né? Ou seja, a gente vai falar, nu, piorou mais ainda. E, por coincidência, na sessão que a gente estava, o Dr. Gustavo Moradas, do Centro Oftalmológico, nosso colega lá do Centro Oftalmológico, ele apresentou um caso que quase que foi combinado com o que a gente apresentou. Um paciente com um olho automíope, né, com papilas hipoplásicas, que foi submetido a um implante de Armed e evoluiu com a pressão zero, quase atalâmico, né? O Dr. Muradas tratou desse paciente com muito cuidado, que fez a injeção de metilcelulose na câmara anterior, que teve pouco resultado, e ficou naquela dúvida de abordar o caso cirurgicamente, fazer vitrectomia, fechar o tubo, etc. Que ocorre com todos nós que mexemos com glaucoma, todos nós temos um caso semelhante a isso. Mas o doutor Muradas, muito sabiamente, aqui no primeiro pós-operatório dele, o nosso nó, né, câmara rasa, a córnea já querendo descompensar, e a ecografia mostrando um extenso descolamento de coroide. Mas o doutor Gustavo teve o bom senso e a experiência de tratar conservadoramente esse paciente. E ocasionou que o paciente melhorou com o tratamento clínico. Ou seja, um cirurgião menos experiente que o doutor Gustavo provavelmente iria abordar esse caso, e o caso viria só piorando cada vez mais. Então é um exemplo de como um caso complicado, uma complicação séria da cirurgia de glaucoma, ela foi tratada e com uma boa resolução do caso. Aqui à direita, vocês já veem que a câmara já está formando, a córnea já está melhor. E um segundo caso, essa é da sessão da Clarice, a sessão do NU, do Dr. Rodrigo Brazuno, do Rio de Janeiro, que mostrou também um paciente que foi operado de cirurgia refrativa com uma opacidade da córnea, né? E vamos ver como que estava o caso dele, uma pressão um pouquinho mais alta, 23, né, nesse olho direito, uma visão baixa, 20/200, pós o PRK transepitelial. E está lá a opacidade corneana, né, uma epiteliopatia difusa também. Lá no nosso CT de câmara anterior, vocês veem a opacidade da córnea. E com as hipóteses diagnósticas, uma ceratopatia estromal induzida por pressão, que a gente vai ver o que é isso, uma ceratite lamelar difusa após a cirurgia refrativa, ou uma ceratite herpética. Eu não vou, tanto o caso do Muradas quanto o caso do Rodrigo, eu tive que fazer um resumo para a gente caber na aula, né? Mas aqui as duas hipóteses diagnósticas mais prováveis, né? Que seria esse PISC, que nós vamos ver o que é, ou o DLK. Então, o Dr. Rodrigo tratou essa paciente com Diamox, com tratamento para herpes, né, etimolol, bromonidina para baixar a pressão melhorou e a córnea melhorou também. Então ficou, desculpa que não apareceu, mas ficou como o caso que a gente chamava de PISC, que eu nem sabia dessa sigla, que a Clarice me falou hoje, que é uma epiteliopatia induzida pela pressão. E interessante nesse caso é que como o paciente foi operado de refrativo, a pressão aparentemente não estava tão alta, porque parece que há um coxim de infiltrado na córnea que faz com que a gente semeie essa pressão e parece que não está tão alta, mas realmente a pressão estava mais alta do que a gente media no Goldman e está causando as alterações corneanas. Eu acho que era isso pelo tempo que a gente teria de usar, e mais uma vez obrigado à SMO e aos meus colegas pela participação hoje. Desculpa essa linha verde que não parecia na hora aqui do original, mas eu acho que deu para todo mundo entender bem. Obrigado, gente. Perfeito, Roberto. Dá até aflição assim para a gente contando as coisas do Congresso, porque a gente quer aprofundar e não consegue, né? A gente quer contar tudo, a gente quer explicar todas as técnicas, mas eu acho que a gente exemplificou muito bem o que foi esse Congresso. Dá vontade de mostrar a sessão de abertura aqui com o discurso do Emílio, mas infelizmente a gente não tinha tempo para isso.
E eu queria escutar, então, aí o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma e o co-presidente, como diz Alberto, doutor Homero, do Congresso, suas explanações, seus comentários. Quem que você quer Vamos primeiro? começar com o Emílio? Pode começar, Emílio. Bem, então, primeiramente, muito obrigado aí pela, pela oportunidade. Esse acho que é o primeiro evento, pós-evento, né? Nosso aqui de BH. E agradecer ao Murilo, presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia, porque o Murilo sempre foi um grande parceiro nosso, né? Desde a época que a gente, né, fez aqui o congresso da SPO e tal. E o Murilo, ele tem, assim, essa ideia de unir, assim, que bate com a minha ideia também de unir as pessoas, né, dentro de um evento, e realmente essa foi uma oportunidade de a gente colocar em prática isso. E a sessão da SML estava lotada. Eu lembro que eu passei lá, até o Murilo até tirou uma foto minha, eu lá dentro, e nessa sessão foi uma maneira que a gente bolou, eu, Alberto, ali, de, de colocar em prática também o que, desde o início, eu queria fazer, que era aumentar em pelo menos 30% o número de novos palestrantes. Então, assim, a nossa grade científica ela era muito complexa, porque, assim, eu meio que dei ordem para o Alberto para que a gente pudesse abraçar todo mundo que a gente tinha interesse e dar oportunidade para novas pessoas. E assim foi feito. A nossa grade científica ela, de certa forma, ela foi uma grade ousada, né, Alberto? Foi uma grade arriscada. A gente estava até, de certa forma, um pouco preocupado de ter salas vazias. E, felizmente, foi bem o contrário. Na SMO mesmo, a gente teve que pedir que colocasse mais cadeiras. Só não colocamos mais porque o bombeiro não deixou. Da mesma forma, na sessão da SMO. O bombeiro segurou, não pode mais colocar. Então, a SMO tem participação aqui nesse sucesso com a gente. O presidente Murilo, o vice-presidente Ricardo, o Bruno Trindade também participou da sessão da SMO, né? O Molinari não pôde ir, mas o Molinari já sabia também dessa nossa atividade. Assim, eu ouso falar para vocês que hoje talvez o Alberto seja a pessoa que mais domina a grade científica de evento de glaucoma aqui do Brasil. Acho que difícil ter uma pessoa que tenha assim tanto conhecimento quanto ele de me entregar assim rápido as coisas e assim praticamente perfeitas. Eu não mudei nada praticamente, porque eu só fazia alguns ajustes ali muito pontuais, né? Agora, a grade nó e nu essa aí fui eu e a Ana Flávia que bolamos, entendeu? Porque eu precisava dar aquele, embora não seja mineiro, eu precisava dar um toque, né, mineiro aí, e nós bolamos essa grade de nó e nu, que foi bem divertida, né, no último dia do congresso. Eu queria também lembrar que nós tivemos nesse congresso as eleições também, né, para vice-presidente, e está presente aqui na nossa sessão, nos prestigiando, a vice-presidente eleita, a doutora Heloísa Ruzzi, Curitiba, que vai ser daqui 2 anos, né, a próxima presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, além de termos aqui também a própria Clarice, o Alberto, se me perdoe se eu esqueci alguém, que foram também eleitos para o Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Glaucoma, né? Então, a gente teve também um evento assim político muito importante. E agradecer ao Flávio Marigo, que foi um presidente assim perfeito, né, das eleições. Do ponto de vista científico ainda, Clarice, da sua aula, realmente se falou muito de cirurgia, como você explanou muito bem, e hoje, MIGS, assim, o tratamento cirúrgico do glaucoma sem MIGS é só primeira, segunda, terceira e quarta, não tem marcha ré mais para isso, né? São temas assim que a gente tem que entender mais, não, a gente não compete com trabeculectomia, talvez seja bem o contrário, as MIGs se competem entre elas, mas a trabeculectomia ela corre ainda em paralelo, e como você muito bem falou, eu vi que o Neusimar fez uma indagação, a trabeculectomia ainda é o gold standard, ainda é. É, em qualquer situação de glaucoma, se você fizer uma trabeculectomia, você não vai estar errando, né? É difícil você errar com uma trabeculectomia, mas o que a gente está buscando é um aperfeiçoamento. Existem estágios do glaucoma que, às vezes, a trabeculectomia é um tiro de canhão, às vezes não precisa disso, né? A gente tem situações que a gente pode ser menos invasivo e oferecer uma qualidade de vida melhor ao paciente. É o que você mostrou aí nessas técnicas novas e que, dentro dessas técnicas, nós tivemos no Congresso, a princípio, 2 sessões de wet lab.
E os wet labs, a gente bolou o seguinte, eu e o Alberto, a gente falou assim, Alberto, vamos pegar o que tem de melhor do que a gente vê aqui no Brasil das sociedades. Então, o que tem de melhor, que na nossa opinião, minha e do Alberto, o que a gente achava, e da comissão científica, né? O que tem de melhor da SBO? Da SBO é o dia a dia do consultório. O que tem de melhor da SMO? SMO Talks, que é o que a gente está fazendo aqui. E o WetLab, a gente rodou, fez pesquisa, a Heloísa Russo ajudou muito nisso também. A gente achou o modelo WetLab da USP o melhor. E a gente replicou, por isso que quem eram os coordenadores do WetLab era o pessoal da USP, porque a gente replicou esse modelo junto com eles e a gente teve que abrir uma sessão a mais de tamanha demanda, a lista de espera, a gente não conseguiu abraçar todo mundo, e todas as cirurgias assim do glaucoma foram treinadas nesses wet labs, graças à equipe do Marcelo Ratanaka e da USP, né? Então, lembrar que os wet labs foram muito importantes e fizemos um workshop de laser. Então, muitas pessoas puderam ter contato com o laser com professores do lado, sem viés assim, financeiro nenhum. Não era mas assim, não era o dono do aparelho que estava falando, era o Vitor que estava falando, era a Jéssica, era um monte de gente que estava lá falando dos aparelhos de laser. Então a pessoa podia ter o hands-on ali no aparelho, que também lotou, infelizmente, a gente não pôde abraçar todos, né? Mas foi muito interessante essa experiência. E a outra coisa, Clarice, que talvez faltou a gente comentar, é que nós lançamos o livro de MIGS, né? Nós fizemos uma análise crítica do livro de Migs, que quem foi o editor foi o Vital, co-editores fui eu, a Heloísa e o Ricardo. Então, um livro assim isento de conflito de interesse, você vai ver que não teve participação de indústria e nada, e que é um livro que está hoje, inclusive, até para falar isso para vocês, ele é disponível na área do associado da SBG grátis. Você não precisa pagar, tá lá liberado para você em PDF, para vocês poderem estudar um pouco mais sobre MIGS, né? Com relação aos temas livres, o Roberto teve sim muito trabalho junto com a Ana Flávia, aí ó, o livro, isso aí, ó, você tem aí. Lá no Congresso a gente distribuiu 400 unidades, né? Impressas, mas agora ele está digital no site da SBG, então disponível para todos os sócios. Beleza. E aí o Roberto, a Ana Flávia, o Ruiz também, pô, o Ruiz nunca nega assim, um pedido nosso, entendeu? O Ruiz é lá do Rio de Janeiro, professor da universidade, e tiveram um baita de um trabalho, porque não era 126, o Roberto, na verdade, né? Trabalhos, temas livres, então realmente era muito trabalho. E lembrando que todos os resumos dos trabalhos e dos temas livres, eles serão publicados como um suplemento em forma de anais na Revista Brasileira de Oftalmologia, que o Ricardo Paleta Guedes é o editor. Então, essa é uma parceria super importante que nós temos com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, porque esses trabalhos, como você mencionou, muitos acadêmicos mostraram, eles não vão ficar perdidos, vai ter né, uma documentação para que eles possam utilizar nas suas provas de residência e melhoramento do seu currículo. Então, aqui também eu queria agradecer o Ricardo pela chance que ele nos deu, para ele entender essa demanda nossa da SBG e prontamente ele nos atendeu, né? E o Congresso, então, tirando essa parte dos temas livres, muitos temas interessantes. Tivemos aí 13 palestrantes internacionais que a gente tentou envolver tudo. Desde o básico, como você mencionou, desde assim, temas muito avançados. E eu gostei porque eu não assisti quase nenhuma aula lá no Congresso, porque eu estava só, né, ali no bastidor. E assim, eu assisti a sua aula, a aula a do Alberto eu assisti, que eu estava ali na sessão. Mas assim, o que você apresentou, o que o Roberto principalmente apresentou, o Roberto é mestre de highlight de congresso, né? E eu fiquei muito feliz porque muita coisa que eu vi aí eu não tinha visto lá no congresso, né? E a outra coisa para finalizar, acho que a nossa área de exposição também foi muito legal, sabe? As empresas que participaram lá também estavam muito satisfeitas. E não só isso, eles trouxeram muitas tecnologias, principalmente esses óculos de realidade virtual. A gente tinha pelo menos umas 3, 4 empresas com óculos de realidade, perímetros de realidade virtual, que hoje é uma grande sensação, novos OCTs e os lasers, né? Então, a gente pode aproveitar bastante. Então, no mais, assim, eu agradeço a todos vocês aí e lembrar que a gente está no Maio Verde, né? Campanha da CBG aqui, ó, que eu estou aqui fazendo uma propaganda, que é o nosso mês mais importante
A gente tem vários vídeos, muitos de vocês gravaram vídeos para divulgar posts que a gente está colocando, que é para divulgar mesmo para a população, para a gente tornar talvez um dia o glaucoma a quarta, quinta maior causa de cegueira irreversível do mundo, não a primeira. Vamos tentar perder esse espaço de primeiro, porque eu não quero ser primeiro nisso, né? E realmente agradecer aí, Clarice, a sua condução perfeita, de vocês, palestrantes, do Ricardo, agradecer o Murilo e vamos ver os desdobramentos agora que o doutor Homero vai falar para nós, que é o fundador, né, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, e o primeiro simpósio foi aqui em Belo Horizonte, e o último foi também aqui em Belo Horizonte. Então, a gente está nesse momento de poder fazer essa brincadeira. Obrigado. E que lançou o livro também, né? É. Tem que ligar o áudio, doutor Homero. Pois Isso. é, ligou, né? Ligou. Gente, depois tem várias coisas que eu poderia falar, mas eu acho que tudo já foi tão bem abordado. Veja bem, começando aí pela o Alberto, é, é, vamos dizer assim, cavucando a história do glaucoma no Brasil, né, com o professor Hilton. Eu falo que o professor Hilton, com os trabalhos que ele produziu, ele foi a preferência dele. Ele, sem mencionar, sem explicitar, ele era um glaucomatólogo. É a área que talvez ele tenha realmente participado mais em palestras e produção científica. A tese dele de doutorado foi estudo do ângulo da câmara anterior, e com um estudo comparativo, inclusive, com animais, etc., e humanos. Então, é muito, muito bacana aí a palestra eh, histórica aí do Alberto. E a Clarice fez a gente revisitar o Congresso de novo, né, Clarice? O que aconteceu de avanços, o que aconteceu de atualizações e respeitando sempre a trabeculectomia. Isso tudo foi muito bem abordado a respeito do avanço dos MIG, que sem dúvida é um avanço que veio para ficar e cada vez mais reconhecendo o lugar adequado das diversas técnicas. O Roberto também mencionando aí a produção, as premiações, né, Roberto? Mostrando o comparecimento, inclusive de acadêmicos, na participação desse congresso. Esse congresso, eu diria que foi memorável mesmo. E o mérito vai, principalmente, com todo respeito a todos que ajudaram, mas para o Emílio, né? O Emílio foi um presidente agregador, extremamente importante e revitalizou, sem dúvida, deu novos ânimos aí à Sociedade Brasileira de Glaucoma, com uma conduta ética, conduta inclusiva, para usar o terminho da moda, né? Então, realmente aí o mérito. Eu fui um presidente, vamos dizer assim, honorário, né? O presidente mesmo, vamos dizer assim, junto com o Emílio, foi o Alberto. Eu fui mais um presidente honorário, em certos momentos, pelo fato de ter participado da fundação da SBG, prestigiado e lembrado, que eu agradeço muito. E o que mais que eu poderia dizer? Realmente, agradecer o Murilo, né, Murilo? Murilo realmente ele imprimiu uma abordagem de revitalização, como é que a gente diria, como é que chama aquele de remodelagem facial, como é que chama? Harmonização. Hã? Harmonização. Harmonização. Pronto. Então, ele usou a técnica de harmonização para fazer também a SMO mais simpática, mais inclusiva, mas é o dom dos cirurgiões plásticos. Feito é uma brincadeira, mas eu quero realmente elogiar o trabalho dele aí de cada um no seu estilo, né? Todo presidente, se a gente raciocinar mesmo na própria SBG, todos contribuíram mais ou menos para o crescimento da SBG, né? E ainda bem que são diferentes, né, professor?
Cada É, presidente com seu estilo, imprimindo ali a sua digital, cada um crescendo em uma área, que se tem. todo mundo fosse igual, a sociedade não tinha Não, crescido seria, tanto. seria muito aborrecido, né? Isso aí, né? É. Né? Não, sem dúvida. Mutatis mutandis também eu vejo que a oftalmologia brasileira vai crescendo. A importância do Ricardo aí, revitalizando a SBO também, eu acho importante aí esse papel que o Ricardo imprimiu a SBO, né, num processo de revitalização mesmo dentro da sua importância. Então, é muito bacana ver isso tudo bem conduzido, de maneira construtiva, de maneira agregatória, e a minha posição aqui é só de aplauso, né? Parabéns a todos nós, né? Assim? É isso mesmo. Deixa eu, Realmente Clarice, foi. Eu ia falar Clarice, deixa eu agora no só falar. papel do vice-presidente da SMO, doutor Ricardo, agora. Não, porque eu acho que eu sou o único que não fui no Congresso e Não? que eu tive a oportunidade agora de ir ao Congresso posteriormente, né? Porque eu me beneficiei dessa SMO hoje. O Quer Emílio falar, falou Homero? que não, nós vamos montar isso para o Ricardo ver o que ele perdeu. Essa foi a ideia. Essa foi. Mas eu fiquei impressionado aí com a repercussão que o Congresso teve. E eu vou falar de novo aqui, essa SMO Talks, ela fica gravada no site da SMO, disponível para todo mundo posteriormente. Então, a gente vai divulgar isso posteriormente nas nossas mídias sociais. A gente tem uma visualização posterior. A gente teve hoje aqui um pico de mais de 50 pessoas na live. Então, isso para a SMO Talks, a gente está conseguindo aumentar cada vez mais a presença dos médicos na SMO Talks. A SMO Talks começou há alguns anos, com o Breno, com o Molinari, mas a gente convidou a Clarice. Agora a Clarice está dividida, né? Está jogando com uma camisa do Glaucoma Zoom e uma camisa do SMO Talks. Então ela está ajudando a gente aqui a trazer a expertise dela para elevar e levar a SMO para os oftalmologistas mineiros e além de Minas Gerais. Mas eu queria só frisar uma coisa que o Homero falou muito, muito grande, que é a posição do Emílio como um agregador, um aglutinador de pessoas, que eu acho que eu desconheço uma pessoa com essa habilidade que o Emílio tem. O Emílio, eu tenho a honra de conhecer o Emílio há 30 anos quase, mas mais recentemente nós trabalhamos muito na SBO e ele foi um braço direito meu na SBO, principalmente na organização do Congresso em Belo Horizonte. E eu não poderia deixar de deixar registrado aqui nessa sessão que está gravada minha admiração à capacidade de liderança e de agregação e de administração, de gestão de pessoas, principalmente, que o Emílio tem. E isso é uma habilidade que é raro de se ver. Ele lida bem com todos os meios. Ele é uma pessoa querida por glaucomatólogos e é conhecido como aquela pessoa que inclui as pessoas, agrega as pessoas para dentro da SBG. E essa acho que foi a toada e tem sido a toada da SBG sobre a gestão dele, que é a inclusão de pessoas do interior, a inclusão de pessoas. Eu ouço muito isso. A gente nunca teve uma SBG tão próxima dessas pessoas que ficam mais afastadas dos grandes centros. Eu acho que esse é o mérito que o Emílio trouxe à SBG nessa gestão. A SBG, ela parece que ela agora se tornou realmente uma entidade que é representativa, não só daqueles grandes centros, que sempre foi muito bem representativa, mas representativa daquele médico que exerce o glaucoma, que atende o glaucoma lá no interior do Brasil, no interior do Nordeste, no interior do Norte, e que agora se sente representado. A gente vê isso nas manifestações, nos grupos de WhatsApp, que são bastante democráticos, mas a gente vê essa manifestação. Então, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, de deixar gravada essa mensagem para o Emílio, da minha admiração, e pode contar sempre comigo, Emílio,
e conte sempre conosco aqui da SMO. Perfeito, Ricardo. As manifestações aqui no chat são justamente que todos nós fazemos das suas palavras nossas, porque você tem que ver como estava todo mundo feliz nos intervalos, todo mundo feliz nos estandes. Era um lugar apaziguador, ameno, agradável de estar. A sessão meio-dia de sábado e cheia, sessões cheias. O Roberto me mandando foto, eu mandando foto para ele, as nossas sessões lotadas. Os wet labs até tarde lotados. Então, realmente, o Emílio merece colher todo o fruto, né, todo do trabalho dele durante esse simpósio. Parabéns, Emílio, parabéns, Alberto, mais uma vez. É, vocês dois querem dizer alguma coisa antes que a gente finalize? Não, Eu só acho que agradecer a vocês. Muito obrigado pelas palavras. a gente Eu pode ainda passar acho para o que Murilo, né, Clarice? ele tá, acho que parece Só de numa falar, Clarice, confusão estou lá. Aí, aqui. ó. Abre o vídeo para mim, por favor. Deixa eu abrir aqui. Pode abrir, isso. Concordo com tudo que o Ricardo falou, todos falaram a respeito do Emílio. Muito obrigado, doutor Homero, meu professor, meu amigo, uma pessoa que eu respeito, admiro e confio muito. Eu estou no Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular em Florianópolis, agora estou num jantar aqui, mas assisti tudo. Quero agradecer aos palestrantes, Alberto, Clarice, Roberto, aos debatedores, Emílio, doutor Homero, né? A todos que estiveram presentes, doutor Joel, a presidente eleita, Heloísa, todos os colegas, e dizer que a SMO, a cada dia, vai ser mais a casa do médico mineiro e que nós queremos todos vocês juntos trazer, agregar gente para a gente fazer dessa sociedade aí que começou com o doutor Elisabeto, Molinari, João Neves, Breno, e agora eu estou na presidência até o ano que vem. Depois, Ricardo vai dar sequência, dizer a vocês que é um prazer muito grande ter todos vocês aqui. Parabéns aí para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. O próximo SMO Talks vai ser sobre Brascas. Então, até Legal. o mês que vem. Aguardo vocês aqui. Quero Muito registrar obrigada. aqui também que, junto com a Clarice, também está o Marcos Vinícius, Marcos junto com o Vinícius SMO Souza. Talks, tá? Ele também estará junto aí. Obrigado. Beleza. Obrigado, Até gente. mais, Obrigado. pessoal. Boa Até noite. mais. Boa noite. Obrigada novamente, Emílio e Alberto. Eu que Homero, agradeço. obrigado pelas palavras, viu? Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, gente. Isso é tudo.